Vou te dar uma dica aqui agora, nesse exato momento, para você evitar uma das maiores dores de cabeça que o endodontista, o profissional que faz endodontia, pode ter no consultório, que é o que? O paciente que tratou o canal com você voltar com dor naquele dente. Claro que existem inúmeras situações dessa volta e a gente não vai entrar em detalhes aí de cada uma delas. Às vezes um canal que não foi localizado, um canal que tecnicamente ficou devendo alguma coisa, não nesses casos. A gente está falando daquele caso que ficou impecável, que está perfeito, tomograficamente perfeito. Se você fosse fazer uma análise ali de um passo a passo, não teve nada que passou. Tá impecável endodonticamente falando. E aí o paciente volta e fala: caramba, o que está acontecendo? Porque eu ainda sinto esse dente, eu estou com dor nesse dente. Então, anota aqui qual que é uma possível causa, né, e que eu tenho visto isso demais no meu dia a dia no consultório, e visto também colegas passando por isso, e diante dessa possível causa, como que você pode evitar situações futuras, né? E melhor ainda do que isso, porque a gente está falando do nosso lado e tem um lado do paciente, porque ele fez o canal na expectativa, na confiança de que fosse estar tudo resolvido e às vezes ele não tem a solução para aquela queixa inicial que ele tinha, tá? Então é o seguinte, esses casos que a gente tem recebido cada vez mais, inclusive você, meu colega, bacana se você puder também comentar isso aqui, o que você tem sentido no seu dia a dia de clínica, de consultório, se são casos que têm aparecido também para você, mas o paciente volta e fala assim, você começa a ouvir história, começa a explorar um pouco mais e você chega ali à conclusão em algum momento, né, que essa sensibilidade ou essa queixa que o paciente apresenta normalmente é o que? Mastigação. E aí em algum momento também você ouve ele falar, olha, e essa dor à mastigação eu já tenho há muito tempo nesse dente, eu já tenho há anos, né? Só que agora que estourou a dor que eu vim, procurei você para fazer o canal, só que antes disso esse dente já doía desse jeito. Ó, alerta, total. O que pode estar acontecendo? Pode ser que esse dente tenha uma trinca, seja uma trinca que envolva remanescente radicular, seja uma trinca de cúspide, seja que tipo de trinca for. O que você vai fazer, né, nessa hora? Depende, logicamente, a gente já tem outros vídeos aqui falando das diferentes condutas, dependendo do qual tipo de trinca. Se você quiser ouvir mais também a respeito de condutas em trincas, você pode deixar aqui que sempre conteúdo para novos vídeos para poder ajudar vocês. Mas o fato é, você falar, caramba, trinca, vamos supor aí uma trinca, que às vezes é difícil mesmo o diagnóstico, mas uma trinca aí que tem uma extensão radicular e aquele dente acaba sendo perdido. Ou algum outro tipo de trinca que você não consegue detectar muito bem, enfim, fica aquele paciente às vezes no limbo, sentindo aquela dor por bastante tempo, já achando que será que você fez mesmo o canal tudo correto? Será que tem alguma coisa errada? Enfim, é uma situação extremamente desagradável. Eu estou falando aqui do ponto de vista como profissional e também como paciente, porque eu já tive diferentes tipos de trinca, vocês já podem ter ouvido aqui também em outros conteúdos, e eu sei como é estar com essa dor, que não é às vezes uma dor tão aguda, mas esse processo crônico, essa dor é um pouco mais de baixa intensidade, mas período prolongado e que te tira muito da função da mastigação. Às vezes o paciente fala, poxa, eu não mastigo mais desse lado, eu não tenho firmeza para morder nesse dente. E você vai falar, o problema é o canal? Não é o canal, o problema é que aquele dente tem uma trinca. Então, sabendo disso, como que a gente pode, né, o que a gente pode fazer para evitar novos casos como esse? Né? Tudo bem, esse paciente está nesse ponto, é outra história, vamos deixar aqui para outro dia. Mas para evitar novas situações, no momento que você recebe o paciente, o básico do básico do básico, qual a sua queixa principal, né? Qual que é o seu maior problema com esse dente? O dente dói assim, assim, assado, mas qual que é o principal? Volta na história, tá? E, foi agora que estourou essa dor ou esse dente já teve algum tipo de incômodo? Você já lembrou dele em outro momento anterior? Se o paciente já começa com uma queixa e às vezes vem aquela história, isso daqui 2 anos atrás tive sensibilidade, mas ninguém achou nada. Doía para morder, mas eu parei de morder desse lado. Então já vem toda uma história sendo desenhada e se você faz o básico do básico do básico, que é ouvir o paciente, fazer uma excelente anamnese e especialmente ouvir a queixa principal dele e fazer essa busca na linha do tempo em cima da queixa principal, você vai ter um conteúdo riquíssimo, né, para chegar nesse momento e conversar com o paciente, falar, olha, pera lá, então a possibilidade até de você ter estourado essa dor aguda agora, o seu canal ter sido comprometido, pode ser desse dente estar trincado.
né? Ter algum tipo de trinca, ainda que a gente não consiga necessariamente precisar essa trinca, qual que é a direção, qual que é a extensão e tudo mais nesse exato momento. Mas você falou isso para o paciente antes até de eventualmente fazer um tratamento endodôntico, que pode ser uma necessidade mesmo, mas você falou isso antes, isso já entrou no planejamento. Então o paciente não vai desconfiar se amanhã ou depois, ele vai ficar, você fala, caramba, você é um profissional extremamente idôneo, com baita credibilidade, e tudo que você não quer é um paciente duvidando da sua palavra, né, a respeito de qual que é a situação daquele dente, que você não tem papel ali, né, no desenrolar daquela trinca, enfim, na ocorrência daquela trinca. Então, é muito importante essa identificação e essa conversa antes do procedimento. Tá? Conversou, maravilha, vai solicitar tomografia, vai fazer uma pesquisa antes da intervenção até para saber de maneira assertiva se é caso para fazer um tratamento endodôntico, né? Ou se é caso até que já vamos extrapolar aqui, já teve uma trinca se estendendo bastante para a porção radicular, sem uma boa previsibilidade, então talvez o mais adequado seja uma exodontia, uma reabilitação por implante, enfim, aí cabe a você, né, a sua tomada de decisão. Eu sempre recomendo para buscar o máximo de referências possíveis e a tomografia nessa hora, ainda que ela possa não ser definitiva do tipo, olha, não tem nada aqui, né? Não tem nada de trinca, às vezes não tem uma trinca aparente, mas pode ter um início de uma reação óssea, de uma rarefação óssea associada, ali uma perda óssea associada a alguma região ali que realmente, né, traz as características da trinca, mas ainda assim, né, é o melhor que a gente tem hoje para ajudar nesse diagnóstico, mas o importante, independente do que tenha de resultado na tomo, é mais do que isso, é essa conversa inicial para o paciente entender, logicamente, daí, né, se for o caso de fazer canal ou não, e às vezes até fazer e acompanhar para ver o desdobramento disso, e mais ainda do que isso, para esse paciente evitar de ter novos casos, né, trabalhar em conjunto aí com outros profissionais da odontologia, fora da odontologia, para eventualmente evitar que esse paciente tenha novas trincas, normalmente decorrentes aí de um apertamento, um bruxismo, alguma outra coisa que deva ser olhada, tá certo? Se você não é inscrito ainda na nossa Endolovers VIP List, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo ou na bio, em algum lugar aqui, procura que você vai ter um link para poder se cadastrar na nossa lista mais VIP que poderia existir dentro da endodontia, nossa Endolovers VIP List, e você vai receber lá, né, continuamente conteúdos exclusivos, ofertas exclusivas, então vale bastante a pena, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo, a gente se vê na próxima.